Seja muito bem-vindo ao nosso canal Papo Direito. Eu sou a Ana e hoje nós vamos conversar sobre a incidência ou não do ITBI sobre os bens imóveis a serem integralizados em empresas e o tema do STF. Você já deve ter ouvido falar sobre o imposto ITBI, que é um imposto pago todas as vezes que é feita a transferência de bens imóveis. O ITBI tem vindo muito à tona nos casos em que as pessoas físicas querem fazer a integralização de bens imóveis em pessoas jurídicas. O STF tratou desse tema em 2020 e hoje eu vou te explicar todos os detalhes desse caso. A Constituição Federal determina que incide ITBI todas as vezes que há a transferência de bens imóveis ou de direitos reais sobre coisas em vida e não faz a distinção se essa transferência é feita com onerosidade ou não. Isso significa, portanto, que todas as vezes que uma pessoa física faz a transferência de um bem ou de um direito, ela deve pagar ITBI. Entretanto, o parágrafo 2º deste mesmo artigo constitucional que instituiu o ITBI prevê uma chamada imunidade tributária. Essa previsão legal determina que não incide ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos ao patrimônio de uma pessoa jurídica. Entretanto, o artigo traz uma ressalva dizendo que não haverá essa imunidade, ou seja, deverá ser pago o ITBI, se essa pessoa jurídica que vai receber os bens da pessoa física tiver como atividade principal o ramo imobiliário, como, por exemplo, a compra e venda desses bens que vão ser incorporados, a locação de imóveis ou o arrendamento mercantil. Ocorre que o STF, num julgamento de repercussão geral, decidiu que, caso o valor total desse bem imóvel ou desse direito que vai ser incorporado na pessoa jurídica ultrapasse o limite do capital social a ser integralizado pela pessoa, haverá sim a incidência do ITBI. Vou te dar um exemplo para você entender melhor essa questão. João e Maria resolveram abrir uma holding patrimonial e eles determinaram que o capital social dessa holding patrimonial será de R$500 mil, por exemplo. E eles fizeram a divisão de cotas em 50%. 50% para o João, 50% para a Maria. Ou seja, a obrigação do João e a obrigação da Maria será de integralizar ao capital social dessa sociedade 250 mil cada um. Se, por exemplo, o João quiser colocar um imóvel que tenha o valor de R$300 mil, ele estará superando o valor do capital social a ser integralizado. Logo, de acordo com a decisão do STF, ele terá sim que pagar o ITBI. Nesse exemplo que eu trouxe para você, mesmo que o João e a Maria estejam abrindo uma holding patrimonial em que não tenha a finalidade de exercer atividades como compra e venda de imóveis, locação de imóveis ou arrendamento mercantil, eles poderiam ser atingidos pela imunidade tributária e não serem obrigados a pagarem o ITBI. Mas, no exemplo que eu dei, o valor do imóvel que o João deseja integralizar na sociedade supera o valor do capital social a ser integralizado. Então, por esse motivo, de acordo com a tese do STF, o João seria sim tributado pelo ITBI. Então, para finalizar todo esse assunto, a conclusão que chegamos é a seguinte: se o valor do bem que você deseja integralizar na sua pessoa jurídica não superar o valor do capital a ser integralizado, e se essa pessoa jurídica não tiver como atividade principal a venda e compra desse bem a ser integralizado, ou a locação ou o arrendamento mercantil, você não será tributado pelo ITBI. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu like. Isso é muito importante pra gente.